Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 5 do podcast da PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre arrendamento urbano. O arrendamento urbano tem sido um tema particularmente relevante nos últimos anos, tendo em conta o crescente investimento imobiliário e, em particular, o investimento imobiliário para arrendamento, e é importante nós termos em consciência algumas particularidades legais relacionadas com o contrato de arrendamento e, nomeadamente, com a relação de arrendamento. Perceber que o arrendamento não é apenas um negócio, portanto, é um negócio jurídico, e é um negócio que envolve direitos e obrigações para ambas as partes. Em primeiro lugar, ser aqui uma breve consideração de que a figura do contrato de arrendamento continua a ser, de certa forma, desvalorizada. O que é que eu pretendo dizer com isto? Há uma série de cláusulas que devem constar de um contrato de arrendamento, há uma série de outras cláusulas que poderão divergir de contrato para contrato, de relação para relação, e que, eventualmente, as partes poderão não ter o conhecimento efetivo daquilo que deve ser contratado. Por várias razões. Primeiro, porque nem sempre as minutas e os exemplos de contratos que estão à disposição dos outorgantes são as mais eficazes. Depois, porque a própria lei do arrendamento está sujeita a alterações constantes, como foi o caso da alteração de 2019. E é necessário termos em consciência que o contrato de arrendamento é não apenas um documento que vincula as partes nesse contrato, é, na verdade, o conjunto das regras que vai regular a relação de arrendamento enquanto ela durar, sem prejuízo de existirem emendas, adendas ou quaisquer outras alterações ao contrato. Primeira particularidade, o contrato de arrendamento tem de ser escrito. É isto que diz a lei, o contrato de arrendamento deve ser reduzido a escrito e isto implica o quê? Implica uma segurança jurídica muito maior para as partes. Quando é que o contrato começou? Quando é que não começou? Qual o valor da renda? Quais as consequências da destruição do imóvel? Portanto, se perde a caução, se não perde a caução, se existe ou não caução, se há ou não fiança, se a fiança envolve responsabilidade solidária relativamente ao valor das dívidas, se a fiança envolve apenas o valor da renda ou valores adicionais como eventuais reparações dos danos do imóvel. Portanto, há aqui uma série de particularidades que devem ser tidas em conta e que, por isso, acabam por estar protegidas pela redução a escrito do contrato de arrendamento. Depois, por outro lado, temos que ter aqui a noção de que o contrato de arrendamento tem prazo, ok? Poderá ter prazo, assim é que é, nomeadamente um prazo mínimo de 1 ano, portanto, menos do que 1 ano apenas em situações transitórias, como é o caso do arrendamento a estudantes, e tem um limite máximo de 30 anos. Não poderá passar dos 30 anos em qualquer caso? Pode. O que acontece é que a duração inicial do contrato não pode ser superior a 30 anos. Portanto, o contrato não pode prever que vai durar 35, 40, 45 anos. O que pode acontecer é que, atingido o patamar dos 30 anos, ele renova e é ultrapassado o prazo dos 30 anos, sem que seja essa a duração inicial do contrato. Depois, para além da questão da duração, temos que ter noção que existem regras relativamente às renovações dos contratos de arrendamento. Regras que foram substancialmente alteradas com esta última alteração ao Código Civil relativamente a arrendamento, obviamente, uma alteração de 2019 e que vai introduzir aqui regras um pouco estranhas de compreender relativamente à renovação automática dos contratos. Nota prévia. Renovação automática é uma renovação que não envolve uma participação ativa das partes para que o contrato se renove. O que é que eu quero dizer com isto? Se ninguém disser nada, portanto, se ambos os outorgantes, ou os vários outorgantes, permanecerem em silêncio, o contrato vai renovar-se automaticamente. Isto por dizer o quê? Que o contrato pode não ter uma renovação automática e ainda assim renovar-se, como por acordo entre as partes. Ora, vamos tentar perceber aqui como é que funciona então a renovação automática com as novas regras que foram introduzidas em 2019. O contrato de arrendamento, como já vimos, tem que ter uma duração mínima de 1 ano e
Renovando-se automaticamente, o que o legislador prevê é que a renovação seja no mínimo de 3 anos. Isto significa que se vocês celebrarem um contrato de 1 ano, renovável automaticamente, a lei impera, portanto, a lei obriga a que a renovação seja de 3 anos. Portanto, isto quer dizer que se por alguma razão vocês julgarem estar a fazer um contrato de 1 ano que se renova por iguais períodos, e esta era a prática até esta alteração ao Código Civil, de facto não o podem fazer, porque obriga a lei que não seja por iguais períodos, a menos que a duração inicial seja 3 anos. Aí sim, se o contrato tem uma duração inicial de 3 anos, poderá renovar-se por iguais períodos. Porquê? Porque a duração mínima da renovação são 3 anos. Portanto, aqui uma primeira nota. Atenção que estou a falar relativamente a arrendamento habitacional. Se formos falar de arrendamento comercial, este prazo de 3 anos sobe para 5, portanto, poderão celebrar um contrato de 1 ano, mas a renovação automática será necessariamente por 5, e, portanto, quando julgam estar a fazer um contrato de 1 ano que renova mais 1 e, portanto, faz 2, na verdade é um contrato de 1 ano que renova mais 3 e passam a ser 4 anos assim que há a renovação do contrato. Outra particularidade no que toca ao arrendamento habitacional, que é o mais falado, quando temos renovação automática nestes novos contratos, e atenção que estamos a falar de contratos celebrados depois da alteração à lei, em 2019, o que acontece é que, havendo uma previsão de renovação automática, se por alguma razão o senhorio se opuser à primeira renovação, portanto vamos tomar aqui como exemplo um contrato celebrado de 1 de janeiro a 31 de dezembro, aquilo que acontece é que o senhorio pode, respeitando o aviso prévio, dizer que a 31 de dezembro, portanto na transição para 1 de janeiro, não quer que o contrato renove, e na verdade pode fazê-lo, porque há a figura da oposição à renovação, como vamos falar a seguir, mas há que ter em conta que esta oposição à renovação só produz efeitos decorridos 3 anos da duração do contrato. Ou melhor, 3 anos da celebração do contrato. Portanto, aqui mais uma crítica à alteração de 2019. Nós poderemos celebrar um contrato em janeiro para iniciar em junho, ou em julho, ou em dezembro, ou no ano seguinte. E, portanto, quando o legislador prevê que a oposição à renovação automática por parte do senhorio só produz efeitos decorridos 3 anos da celebração do contrato, na verdade, o legislador quereria dizer, na nossa opinião, que seriam 3 anos decorridos do início do contrato de arrendamento, que são coisas diferentes. Mas essas serão outras discussões que não relevam aqui. Portanto, atenção a esta particularidade: se tiverem um contrato de 1 ano renovável, já sabem que se colocarem por iguais períodos, na verdade a lei considera que são períodos de 3 anos. Se o senhorio disser, olha, atenção que no final deste ano não é para renovar o contrato, na verdade essa oposição à renovação só produz efeitos passados 3 anos. Ok? Portanto, esta é uma particularidade. Ora, falado o prazo mínimo, falado o prazo máximo, faladas as renovações, nomeadamente as renovações automáticas, vamos falar das consequências fiscais, ou melhor, dos incumprimentos fiscais, portanto, deveres, direitos relacionados com o fisco. Primeiro, o contrato de arrendamento tem de ser obrigatoriamente comunicado à autoridade tributária. É uma comunicação que é feita nas repartições de finanças ou no portal das finanças, havendo esse acesso, que é, na verdade, a forma mais ágil de comunicar o contrato de arrendamento. Essa não comunicação terá consequências, nomeadamente contraordenacionais, e que irá gerar uma coima para o senhorio. É uma obrigação do senhorio. Por outro lado, a comunicação do contrato de arrendamento vai originar uma obrigação de pagamento de um imposto de selo, portanto, um imposto respectivo à celebração do contrato de arrendamento. E qual é o valor do imposto? Corresponde a 10% do valor de uma renda. Este imposto, portanto, tanto a comunicação como a data limite para pagamento do imposto são o último dia do mês seguinte à data da celebração do contrato. Ou seja, se celebra um contrato a 1 de março de 2021, a 1 de abril de 2021, têm até, neste último caso, 31 de maio de 2021. Se celebraram em março, têm até 30 de abril. Portanto, atenção a esta particularidade. Para além desta obrigação direta,
temos que ter em conta que muitos dos serviços públicos essenciais não fazem contratos de prestação dos serviços, estamos a falar de água, luz, eventualmente internet, sem que o arrendatário apresente o comprovativo da submissão do contrato às finanças. Portanto, se apresentarem apenas o contrato escrito, poderá não ser suficiente. Muitos serviços públicos, de facto, acedem a esse pedido apenas com o contrato particular, assinado entre as partes outorgantes. Outros serviços exigem a apresentação da submissão do contrato às finanças, portanto, um comprovativo que é gerado pela autoridade tributária quando o contrato é comunicado por parte do senhorio. Para além desta eventual consequência, não será certa, mas poderá acontecer, temos outra consequência, que é os senhorios com menos de 65 anos têm a obrigação de passar recibos de renda eletrónicos. Se não comunicarem o contrato às finanças, é impossível emitirem recibos de renda eletrónico e, portanto, já estão a incumprir mais uma norma fiscal. Para além de que, mais uma consequência indireta, a emissão do recibo de renda eletrónica vai facilitar a declaração de IRS aos senhorios e aos arrendatários, aos senhorios porque os valores aparecem automaticamente na sua declaração de rendimentos e aos arrendatários porque as deduções correspondentes ao valor pago a título de habitação própria permanente irão também aparecer automaticamente associados à declaração de rendimentos. Portanto, mais uma consequência indireta da violação do dever de comunicação às finanças. Claro que há muita gente que opta por não comunicar o contrato, gerando prejuízos para si, se eventualmente as finanças tiverem noção dessa infração, e gerando prejuízos para os arrendatários por não conseguirem deduzir os valores pagos em sede de IRS. Depois, há outra consequência que gostaria de destacar, que é a eventualidade de não conseguir recorrer ao procedimento especial de despejo. O procedimento especial de despejo é um procedimento que tem como objetivo retirar os arrendatários do imóvel quando o contrato de arrendamento já tenha cessado. Ou seja, se porventura os arrendatários deixaram de vos pagar 3 ou mais rendas, portanto esta é a regra, vocês poderão colocar fim ao contrato de arrendamento, estou a falar para os senhorios, e colocando fim ao contrato de arrendamento, o arrendatário tem uma obrigação de abandonar o imóvel, aliás, entregar o imóvel. Abandonar não é de facto a palavra mais correta nessa situação. Se o arrendatário não entrega o imóvel na data prevista, significa que vocês, para além do prejuízo das rendas que não vos foram pagas, ainda têm um arrendatário que não vos entrega o locado para que o voltem a colocar a arrendar. A verdade é que vocês podem recorrer a um procedimento especial de despejo que tem como objetivo retirar os arrendatários com recurso eventualmente à força policial e conseguirem então ter o imóvel livre de pessoas e bens. O que é que acontece se não comunicarem o contrato às finanças e necessariamente não cumprirem com os deveres fiscais de pagamento dos rendimentos prediais associados ao arrendamento? Fica vedado o acesso ao procedimento especial de despejo porque prevê o NRAU, como sabem, a legislação específica de direito ao arrendamento urbano, que para que o senhorio possa aceder a esta modalidade, a este procedimento, tenham que estar satisfeitos os direitos de crédito, neste caso os direitos do fisco, relativamente aos impostos, não só a comunicação, não só o imposto de selo, mas também os rendimentos prediais a comunicar em sede de IRS. Portanto, esta é outra particularidade. Portanto, restar-vos-á outras formas de retirada dos arrendatários do imóvel, nomeadamente soluções judiciais não tão adequadas, não tão ágeis, não tão pensadas para essa situação. Portanto, o procedimento especial de despejo foi pensado para retirar arrendatários incumpridores dos imóveis. Por fim, muito mais haveria a falar sobre arrendamento, obviamente, nós aqui tentamos falar sobre algumas questões, claro. Vamos falar ainda sobre a cessação do contrato de arrendamento. Há muita gente que ainda não tem bem noção como é que um contrato de arrendamento pode cessar. Vamos falar aqui de algumas. Portanto, o contrato de arrendamento pode cessar por caducidade, ou seja, se vocês celebraram um contrato por um ano não renovável, terminado aquele ano, a menos que haja uma adenda ao contrato que altera a não renovação e diz que passa a ser renovável. Portanto, vamos pegar na situação normal, em que é um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não renovável. No fim desse prazo previsto no contrato, o contrato irá cessar por caducidade.
Irá também cessar, nestes termos, os contratos que sejam sujeitos a oposição à renovação. Portanto, recordo, já falámos hoje sobre a oposição à renovação. No caso da renovação automática, se o contrato vai renovar automaticamente e alguma das partes, cumprindo os prazos de aviso prévio, se opõe à renovação, o que é que acontece aqui? Há uma cessação também por caducidade do contrato. Portanto, chega ao fim o prazo previsto, sendo que opera o fim desse prazo pela oposição à renovação. Por outro lado, poderemos ter uma cessação, uma resolução com justa causa, no caso de os arrendatários não cumprirem com o pagamento das rendas, portanto estarem em mora, é aquilo que se chama o atraso no pagamento, e este atraso no pagamento vai permitir ao senhorio cessar o arrendamento por justa causa. Depois a entrega do locado ou não já será outra questão. Depois, para além destas questões, há ainda a possibilidade de recorrer à ação de despejo, quando o arrendatário incumpre outro tipo de deveres não relacionados com o pagamento da renda. Estou a falar de questões de regras de boa vizinhança, regras de higiene, regras de cuidado no imóvel, o eventual abandono do imóvel durante determinado prazo. Portanto, também a ação de despejo permitirá ao senhorio cessar o contrato de arrendamento e retirar os arrendatários do imóvel. Por outro lado, temos também a revogação do contrato. O que é a revogação? É um acordo de cessação. É uma cessação por acordo de todas as partes envolvidas. A vantagem da revogação, e eu profissionalmente sou um defensor da revogação do contrato como forma de cessação, porque acho que é uma manifestação de encontro de vontades entre senhorios e arrendatários, e tem uma grande vantagem, é que vocês podem perfeitamente celebrar uma revogação de contrato hoje para produzir efeitos agora. Portanto, a revogação não tem que obedecer aqui a prazos, pode obedecer, portanto, vocês podem revogar um contrato de arrendamento para que essa revogação, essa cessação, produza efeitos apenas para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não interessa, mas vai permitir ultrapassar aqui algumas questões relacionadas com prazos. Portanto, lá está, a comunicação e a negociação são sempre a melhor forma de resolver qualquer litígio, não há dúvida alguma, e conseguindo chegar aqui a uma convergência de ideias, a um acordo de ideias, a revogação do contrato de arrendamento, que no fundo é um acordo escrito, deve ser sempre escrito, para que haja essa prova do acordo, permite cessar o contrato de arrendamento com efeitos imediatos. E, portanto, sobre arrendamento urbano muito mais haveria a dizer. A verdade é que já falámos aqui sobre várias coisas. Este foi mais um episódio do nosso podcast. Vamos continuar a produzir conteúdo desta forma, desta vez já com este vídeo, e alguns dos nossos episódios do podcast irão contar com esta modalidade, com o vídeo, para que possam acompanhar também através do YouTube e das redes sociais, onde iremos partilhar certamente o link de acesso a este vídeo. Espero que tenham gostado, que nos continuem a acompanhar, que subscrevam o nosso podcast e que nos deem o vosso feedback para que nós consigamos continuar a partilhar aquilo que é a nossa profissão, partilhar a solicitadoria convosco e a levar a solicitadoria a um nível ainda superior. Ok? Muito obrigado, vão dando o vosso feedback, obrigado pela vossa atenção e até o próximo episódio.